Um outro gráfico que eu gosto de mostrar existe um lago em Michigan, né, que é o tamanho da cabeça da gente, o quanto que a gente consegue fazer, capacidade do nosso cérebro, de cálculos por segundo. E tem uma simulação que explica até aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que é quanto que cresce, então, a tecnologia comparada com o ser humano. Então, se você joga o lago, você vê que vai lá desde 1940 crescendo, 2018 nada, e de repente, nos últimos anos, o lago enche, né? Que são cálculos por segundo. Isso é uma representação mais gráfica do que eu acabei de explicar. A exponencial ela vem crescendo ah, sem muita, né, diferencial e de repente ela enche o lago, né? Ou seja, em 2025 a gente completa a capacidade da mente humana, tá? Até aí tudo bem. Então, qual que é a ideia, na verdade, de inteligência artificial? E agora, daqui para frente, os próximos slides, pessoal, é uma interpretação mais minha, tá? Então, vocês não vão provavelmente achar isso em artigos, mas é uma representação que eu uso para tentar explicar para as pessoas como que eu vejo essa evolução e como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia. Que na verdade é clonar o ser humano. A inteligência artificial é mais ou menos isso, porque ele não vai só da primeira parte aqui, né, da inteligência artificial. O que que significa clonar o ser humano? É uma forma da gente ter, eu vou estar aqui, e aqui é mais modo carinhoso de pessoinhas, tá? Não é pejorativo. É, na verdade, ter várias pessoinhas, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Como é que funciona e como é que eu vejo essa evolução? Até 2024, que foi o ano passado, a gente tinha vamos dizer, que é a cabeça humana e a gente fala, vamos replicar essa cabeça humana. E o que aconteceu até 2024 é dar um DNA para essa pessoinha. O que que é o DNA? São os LLMs. Então, hoje vocês já conhecem OpenAI, que é o ChatGPT, o Llama, o Claude da Anthropic, o Gemini da Google, o Grok da xAI, Mistral francês e assim por diante. São vários LLMs, que são modelos, todos aqui já devem conhecer muito já essas siglas, né? Já estamos aí há mais de 2 anos falando delas. E eu chamo isso de um DNA colocado, a primeira parte para criar essa pessoinha, que é qual que é a estratégia. Cada modelo tem sua peculiaridade, é por isso que eu gosto do uso de DNA. Uma vez que você coloca essa característica na mente, o segundo ponto é você tailor, né, a treinar essa mente da forma que você quer. E a gente faz isso via contexto e prompt, tá? Nós vamos falar um pouquinho o que é contexto e prompt, mas aqui, em modo genérico, é dar informação para essa pessoinha. O interessante aqui é que a gente pode dar muita informação para ela ficar uma pessoa que sabe de tudo, são os grandes LLMs, né? Ou a gente pode verticalizar. Eu quero que ela saiba só sobre isso, uma coisa muito específica. Essa é a primeira vantagem desse processo de clonagem do ser humano. Você pode deixar a pessoa extremamente, vamos dizer assim, inteligente, ou você pode deixar ela verticalmente inteligente, sabendo de um assunto exato, né? E para ter usos diferentes dessa pessoinha. Então é o contexto e o prompt. Então, criamos cérebro, bom, aí da nossa pessoinha. O que que vem depois do cérebro? Os sensores, né? Então a gente vai criar olho, ouvido e boca, né? O olho é como é que eu faço com que essa inteligência artificial, esse clone que eu estou fazendo, consiga enxergar e entender o que está enxergando. São os olhos. Foi mais ou menos no começo, um pouquinho do final de 2023, 2024, que isso começou a ficar cada vez melhor, de eu conseguir olhar uma imagem, entender a imagem, até em ambiente spatial, né? 3D e assim por diante. Nós demos olho para isso daí. Outra coisa que aconteceu, nós demos ouvido, ou seja, ela entende agora, então tem o NLPs, né, que é Natural Language Processing, que é a forma de entender o ser humano. Era muito importante que essa pessoinha entendesse o ser humano. Demos ouvidos para ela. Então agora ela entende português, inglês, e natural língua, além de outras formas de entendimento. E a gente que, né, precisava que essa pessoinha falasse, nós demos voz. Isso também ficou muito mais forte em 2024, onde melhoraram muito a qualidade da resposta, da velocidade da voz, em 2024. A única parte que a gente ainda não está no mundo eletrônico, não conseguimos reproduzir, foi o nariz, né, o faro.
deixa isso para os robôs que vão vir daqui a pouquinho, mas nós demos um outro elemento para esses sensores, que é o keyboard. A gente também consegue conversar, né, digitando com essa pessoinha. E com isso, 2024, mais ou menos, foi o ano que a gente completa essas características dessa clonagem. E a gente consegue então ter uma cabeça que a gente consegue treinar da forma que a gente quiser, deixar ela aprender da forma que ela quiser e ter toda essa interação com o mundo real via olho, nariz, boca, tá? Agora vocês já estão entendendo porque vocês não vão achar isso em artigo nenhum, né? Um entendimento bem diferente sobre o que vocês ouviram de IA. O que que aconteceu depois disso? Que é mais ou menos a partir de 25. Uma vez que a gente tinha né, a nossa cabeça, tudo prontinho, daquilo que eu já mostrei, falou, vamos descer. Vamos descer para o pescoço abaixo e vamos dar o quê? Que para que criar nossos membros e tudo mais? As ações. Então, né, na ideia de clonar um ser humano, vamos dar ações para essas pessoinhas. E deram ações. Tem aqui uma peculiaridade. A pessoinha que está no mundo eletrônico, web, internet, as ações têm que ser dentro desse mundo cloud, né? Então, se eu estou dando ação para esse modelo que eu fiz, para essa cabeça, e ele vive no mundo cloud, internet, são essas ações. Que são elas? Eu posso fazer qualquer tipo de ação que está dentro desse mundo virtual, ou cloud, ou internet, como vocês quiserem chamar, né? Né, aqui eu falo um pouquinho de API, que é a interação com os sistemas, até isso já está mudando a forma de fazer, e agora outras actions, toca vídeo, vê vídeo, manda e-mail e assim por diante. É claro que, paralelo a isso, e que não é o contexto aqui desse lab, é o que está acontecendo no mundo físico. A mesma reprodução está acontecendo no mundo físico, são os robôs que estão vindo. Então, as ações do robô vão além disso, porque aí você está dando um membro real, né? Ou não precisa ser necessariamente braço e mão, né? E por que que isso é muito importante? Vocês sabem que uma das coisas da evolução, eu sou apaixonado por evolução, é que uma das coisas mais importantes da evolução do ser humano foi, obviamente, né? Porque a gente tem mão e dedo, a gente tem uma capacidade de manipulação totalmente diferenciada.